muito mais complexo, que tem vantagens, porque não faz uma abordagem unilateral só pela despesa, mas introduz uma complexidade muito grande no acompanhamento, no monitoramento e no cumprimento das metas, que é um cruzamento de muitas metas. Então, houve uma mudança de abordagem radical, de paradigma. Em paralelo a isso, no momento de instalação do novo regime fiscal, e nós estamos no processo de transição, e houve até a polêmica sobre a vinculação de saúde e educação, se já valeria imediatamente ou não, e no termo frio da lei é para valer imediatamente, embora seja um jogo a ser julgado no ano que vem, a regra do jogo valeria para o ano que vem, mas da forma que o texto foi aprovado, a vigência é imediata até uma discussão do governo com o Tribunal de Contas. Mas enquanto o Congresso Nacional apreciava e aprovava um regime fiscal que não ancora sua expectativa no controle das despesas, mas um ajuste principalmente pelas receitas, houve uma ampliação significativa de despesas, particularmente com o restabelecimento da política de valorização real do salário mínimo, que impacta onde? Salário mínimo impacta na Previdência, no BPC, no benefício de prestação continuada, e nos municípios mais pobres, porque nos grandes centros não se paga salário mínimo. Então, o impacto é muito focado e um impacto muito significativo nas contas da Previdência, e foi levantado aqui, é um dos grandes agregados do orçamento nacional. Folha, Previdência e benefício social é o grosso de um orçamento extremamente engessado. As despesas discricionárias estão cada vez mais exprimidas e estão em torno de 8% no orçamento do ano que vem. Então, por um lado, houve reajuste do salário dos servidores acima da inflação do ano, houve salário mínimo que repercute no INSS e no BPC. Então, houve um aumento enquanto se fazia um novo arcabouço que é escorado no aumento de receita, se fez um relevante incremento das despesas. E aí ficou o desafio, e tem um pacote de receita em apreciação aqui nesse Congresso, que vai da incidência dos impostos federais sobre as subvenções que os estados deram para investimento, os fundos exclusivos offshore, o juros sobre capital próprio e as questões do CARF. E foi apontado aqui, realmente há um desafio que o governo está acompanhando, o Congresso vai apreciar e votar, deliberar, já aprovou o CARF, ainda que tenha sido objeto de vetos, mas não há dúvida, o primeiro patamar é a aprovação parlamentar. As despesas já se cristalizaram e elas são despesas permanentes. As receitas estão em jogo. O primeiro degrau é a aprovação parlamentar. O segundo degrau é evasão de base, que foi apontado aqui por algum senador. Qual é o comportamento de quem sofre o famoso negócio do Garrincha de combinar com os russos? Como é que os russos vão reagir? E, por outro lado, num terceiro degrau, a possibilidade de judicialização. Então, ainda é um processo complexo. No orçamento do ano que vem, estão embutidas a expectativa de 168,5 bilhões de receitas que condicionam determinadas despesas, que é esse pacote tributário e as negociações no âmbito do CARF. E, por outro lado, na vida real, as receitas estão caindo
e, como eu já disse, as despesas cresceram. Você tem um objetivo de déficit zero, mas é aquela coisa, a distância entre intenção e gesto. A realidade está caminhando para um lado e o objetivo está do outro lado. Então, há um ajuste a ser feito e o Congresso tem um papel nisso e o governo está monitorando. Então, realmente, tudo que foi dito aqui sobre essa mudança de ambiente no regime fiscal é verdade. Nós temos um novo arcabouço, como a Vilma acentuou, extremamente complexo e que há grandes incertezas. Segundo, uma notinha muito rápida sobre reforma tributária, eu tenho acompanhado as audiências públicas, deixar 2 recados, quer dizer, o espírito do Congresso e da sociedade é que a reforma seja neutra, que não haja aumento de carga tributária, que ao mesmo tempo não haja perda de receita, porque municípios, estados e o governo federal não têm espaço, dado o estrangulamento fiscal, para perder receitas, mas há elementos no próprio texto que veio da Câmara e a discussão e os pronunciamentos do relator senador Eduardo Braga que não se admitirá, porque há uma intolerância, como o senador Moro acentuou, na sociedade brasileira por qualquer aumento de carga, já que nós temos aí uma carga batendo nos 34% do PIB, que já é muito elevada, não é elevada em relação aos países europeus, mas é muito elevada em relação aos países emergentes e da América Latina. Então, o foco da reforma tributária não é ajuste fiscal, é ganho de eficiência, é simplificação. A reforma tributária não se propõe resolver esses dilemas que eu e a Vilma e os senhores discutiram aqui. Terceiro ponto foi apontado aqui, realmente municípios e estados que são parte da grande conta da dívida pública agregada e do desempenho primário, a situação dos estados é muito heterogênea. Há um ranking do Tesouro Nacional que classifica, dá nota aos estados A, B, C e D. A situação é muito heterogênea. Foi citado aqui o exemplo do Mato Grosso, que está com uma política fiscal saudável, mas a gente vê grandes estados como Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, Goiás também com algumas dificuldades muito sérias. Há uma deterioração nesse curto prazo da situação dos estados, ainda que tenha alguns com uma situação muito mais saudável, e os municípios também. A Confederação Nacional dos Municípios, a Vilma mostrou aqui o gráfico do déficit primário de estados e municípios, que está se agravando. A Confederação Nacional dos Municípios também publicou um estudo mostrando que 1 ano atrás, cerca de 250 municípios estavam com déficit primário, agora são mais de 2.000. Então, no plano federativo, não é só o problema, o desafio do governo federal, é também a questão dos entes regionais e locais. Quarto questão, cenário externo, foi dito aqui por vários oradores. Realmente o cenário não é alvissareiro. Tanto a situação dos Estados Unidos, quanto da China, quanto a guerra da Ucrânia e agora o conflito no Oriente Médio. Então, é também um cenário que recomenda muito cuidado, porque há impactos, toda a economia internacional impacta em todas as economias nacionais num mundo globalizado que tem seus fluxos instantâneos, né? Os fluxos financeiros e comerciais. Então, recomenda muito cuidado e observação. O senador Moro perguntou o que ocorrerá se essas receitas não se materializarem, a meta não será cumprida, o déficit será maior e a dívida crescerá, apontando para o patamar de 80%, na direção de 80%. Isso tudo vai depender do que se materializar ou não e qual o resultado final desse esforço. O secretário do Tesouro tem dado entrevistas que há planos B, tem outras medidas que estão sendo estudadas.
O governo, obviamente, não ficará inerte. Se as condições previstas não se materializarem, eles vão ativar outras medidas para tentar se aproximar, porque arcabouço meta é para se cumprir, né? Não é um jogo de faz de conta. E o governo tem revelado à equipe econômica reiteradamente seu compromisso com o cumprimento, de perseguir o cumprimento da meta. O senador Mauro Carvalho, muito precisamente, apontou a questão da reforma administrativa. Esse é um tema que nos interessa muito, os impactos fiscais, acompanhar. A decisão é de vocês, é do governo e do parlamento, mas evidentemente num orçamento tão engessado, só há havendo um orçamento extremamente engessado e, por outro lado, uma intolerância ao aumento da carga, só há um caminho: ganho de produtividade, é fazer mais e melhor com cada real. E, para isso, há que se fazer a modernização do Estado brasileiro, a reforma do Estado brasileiro, a reforma administrativa que está em pauta aqui no Congresso.